próxima pergunta? Calma aí. Tem Deixa a eu fazer. abertura ainda, é 361. Vocês não fizeram a abertura já? Ô, gente, vocês já estavam lendo aí. Estava Está esperando o decano deste grupo aparecer. Puxa, Cláudio, demorou, mas você percebeu a minha importância. Como diz o Queiroga, antes tarde. Muito bem, então, senhoras e senhores, estamos aqui mais uma rodada de debates do nosso Livro dos Espíritos. Estamos aqui com a Amanda, a espírita que faz o Evangelho no Lar com vinho fluidificado, senhoras e senhores. Tô lascada, hein? Que tá cozinhando feijão desde as 3 horas da tarde. E ainda o feijão que vai ser, na verdade, pasta de feijão, senhoras e senhores. Daqui a pouco eu vou ter que ir lá ver. Estamos aqui com o nosso profeta do caos. Que Em não um lhe mês faltam fecha tudo. notícias neste momento Um de mês caos. fecha tudo. Vai. Em um mês vai fechar tudo de novo. Estou aqui novamente para investigar as origens das construções piramidais do Egito. E eu descobri uma coisa, senhoras e senhores. O mistério do rosto da esfinge não é do faraó. É de um ser extraterrestre chamado Jorginho. Isso agora está comprovado. A esfinge é a cara do Jorginho, o nosso extraterrestre, que está aqui conosco mais uma vez para nos contemplar com seu saber extraterrestre, senhoras e senhores. Então vamos lá, pergunta 361. Amandinha. Vamos lá. 361. De onde vem, para o homem, as qualidades morais, boas ou más? São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. São faculdades oriundas do espírito e não da matéria. Uhum. Ó, Continua aqui? Não? Não, depois desse gole de água, o senador vai falar 3 horas. Discurso de Fidel agora, depois dessa. Ai, meu Deus. Ele limpou a garganta. Aqui é para desconstruir a tese materialista de que o cérebro é o depósito da inteligência. O cérebro é só um intermediário. A inteligência está no espírito. As memórias estão no espírito, né? A matéria é perecível, portanto, se a memória tivesse na matéria, a pessoa morreu, perde-se tudo. Então não tem muito sentido. E nem morrer, porque já tem os estudos científicos, a cada 4 anos, quase 4 anos, seu corpo é todo renovado de células. As células de todos os órgãos são renovadas. Se fosse assim, a gente ia perder a memória. Porque a cada 4 anos a gente renova tudo, a matéria. Então, não tem nada na matéria. Então, parece que lá nos Estados Unidos tem eu não sei agora exatamente onde é, um instituto, uma universidade, algum lugar lá, onde eles conservam o cérebro do Einstein para estudos. Aí eu fico pensando, esse povo é bobo, porque o cérebro dele, a inteligência dele não está no cérebro. É por isso que nosso querido Nicodemos, foi Nicodemos, né? Pegou o corpo de Jesus e enterrou num canto, senão o pessoal ia ficar aí idolatrando uma massa de carne lá. É o José de Arimateia. Arimateia, isso mesmo, Arimateia. Pois é. Infelizmente, a gente ainda... É por isso que até Chico também falou que não doava o corpo dele para nada, para não fazer nada, para não estudar nada. Mas olha que interessante. No estudo que fizeram do cérebro do Einstein, descobriram que ele tinha mais rugosidades entre os eixos cerebrais do que a maioria. Aí eles disseram que quanto mais você usa os neurônios, mais você obriga o cérebro tal. Então eles fizeram... Não é que o cérebro cria um gênio, mas o gênio também
faz que o cérebro funcione de maneira diferenciada. Não, mas é o espírito que faz as características Sim. no cérebro, porque ele precisa de uma Mas- ferramenta mais adequada para ele se expressar. E ele, com certeza. Mas o Babu, mas eles descobriram o seguinte, que quanto mais você usa o cérebro, os neurônios criam mais raízes, e quanto mais raízes, menos problema com Alzheimer você tem, e mais funções você vai ativando. Mas aí, Jorginho, cai só, tipo assim, a matéria que faz tudo. Quem está comandando tudo ali é o espírito. Sim. É o espírito. A matéria não vai fazer esse negócio É sozinha. esse gênio que trabalhava para que o organismo está a favor dele. Porque, digamos assim, ó, você pensa bem, aquele físico, aquele astrônomo físico que vivia numa cadeira de rodas aí, você pensa bem, o cara era um gênio. Então, mesmo ele atrofiado, o espírito mostrou que acima do corpo dele estava ele, entendeu? O cara conseguiu criar um sistema que ele conseguia falar pela garganta e mesmo assim continuava estudando, quer dizer, isso aqui vem colocar, é o espírito que faz o corpo funcionar. Porque nesse estudo que você, conforme você falou, ali ele só está vendo a parte mecânica do corpo, só a parte da matéria. E não é a matéria que fez o cérebro daquele jeito só porque ficou pensando, é o espírito, eu preciso de uma ferramenta boa para me trabalhar. Então, sim, porque se ele tivesse, digamos assim, problemas de comunicação, o Einstein não poderia trabalhar com o corpo ou com uma maquinária ruim. Né? E o Einstein, muitos gostavam dele, porque ele discutia ciência, não ficava anotando, era tudo meio que mentalmente, ele ficava fazendo uns cálculos meio mental. Então o cara é um gênio, a gente para fazer 1 mais 1 na calculadora já. Aquela dobradura do universo nas pontas só foi confirmado, acho que foi agora uns 5 anos atrás. Quer dizer, ele já tinha uma visão intuitiva como a coisa era, só que ele não tinha como provar. Isso veio ser provado agora faz muito pouco tempo. É que ele não veio a São José e pegou a Dutra e foi para Jacareí, para descobrir a dobra no tempo que há na divisa das cidades. Que Jacareí é outro universo. Não é, Claudio? Exatamente. Ó, eu já ouvi contar uma história aqui, que existe um portal do tempo ali, temporal, entre a Guarda Federal em diante. Porque já ouviram aquela história aqui, que não é a história que minha avó contou, que um cara estava de carro na Dutra à noite, passou ali, ele foi parar em outro lugar, ele não chegou a São José. Dizem que ali tem um portal. História de Jacareí. Não, eu não quero nem era de Jacareí, de São Paulo, meu filho. Nós aqui, nós só acreditamos em fatos. Tem um buraco de minhoca ali, entre São José e Jacareí. Na divisa. 361. Parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um espírito bom, e o homem vicioso a de um mal. Sim, mas devemos dizer que um espírito imperfeito, que é um espírito imperfeito. Senão poderia se acreditar na existência de espíritos sempre maus, a quem chamais de demônio. Cara, essa resposta eu acho 10. Porque mesmo os espíritas, às vezes, confundem essa coisa de demônio com espírito ruim. Não. Não existe espírito mau. O que existe é espíritos equivocados em aprendizados imperfeitos. Porque mal com o perverso não existe, porque aí seria demônio. Eu acho muito boa essa explicação do espírito aqui, porque o espírito coloca bem. Para nós, espíritos imperfeitos não são espíritos maus. É o espírito em mal com ele, que é o mal da ignorância. Ainda não está maduro, entendeu? E é legal essa pergunta, porque ele faz essa pergunta, o espírito que de um homem bom é porque é bom, e de um homem mau é mau. Ele fala assim, sim, mas ele fala assim, não é um espírito mau, ele ainda está aprendendo, ele ainda é equivocado nas decisões dele. (362) Isso. Qual o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos brejeiros e levianos? São travessos. Meu também está travesso. São estouvados, espertos e algumas vezes malfazejos.
São criaturas imprudentes, maliciosas e algumas vezes maldosos. O meu está assim, estouvados, espertalhões e malfazejos. Eu acho que aí não tem muita diferença, não. Eu acho que está legal a resposta, acho que é isso aí. Agora, qual o caráter? Aí é que a gente tem que buscar entender como é que Kardec realmente foi muito esperto ao elaborar as perguntas e elaborar o Livro dos Espíritos. Porque ele faz a mesma pergunta com um sentido semelhante, mas de forma inversa, para ver se o espírito ou os espíritos vão responder a mesma coisa que a anterior. Porque, na verdade, é o que ele fala aqui, ó, de onde vem para o homem as qualidades morais. Quer dizer, né? Quem é um cara leviano é porque o espírito ainda é imaturo leviano. Não ia encarnar ali um cara bom e o cara ficar leviano, né? Essa 362 aqui é o cenário do Brasil. O que você acha disso? Estouvado, espertalhão. Aí é que tá. Você está me falando igual o Haroldo Dutra, né? O nosso amigo Ismael foi lá no plano espiritual, pegou só a escola e colocou aqui. Não. Botou aqui. Para você ver, o que acontece é que você acha que isso aqui não é esse tipo de espírito, você está querendo crer no... Tem, mas se você olhar nesse momento entre Israel e a Palestina, é tão malfazejo quanto aqui. A nossa diferença aqui, infelizmente, é a nossa ignorância. Você percebe que os espíritos que encarnam aqui, eles são mais... tipo estouvado realmente de buscar misticismo, ignorância, do que o cara mal mesmo. Eu não acho o brasileiro mal no sentido assim, tipo... Ô Jorginho, quando você rouba qualquer coisa, a gente vai falar de político que rouba a saúde em tempo de pandemia, o cara é mau. Sim, mas... O cara é mau. Aí o povo brasileiro... A grande maioria dos espíritos que estão aqui... O povo brasileiro, sabendo que está uma pandemia e sai ainda para aglomerar em festa clandestina, em bar, é mau, não é ignorante. Está fazendo consciente. Babu. Por isso que ele é estouvado, ele não tem a gente tenta até pensar que é ignorante, né? Isso, não, Jorginho, quando você faz alguma coisa sabendo que é errado, é maldade, não é essa maldade que mas é maldade, porque eu sei que está errado e faço. Não é estouvado. Estouvado é aquele que é meio estúpido ainda, que faz umas coisas meio... E esse pessoal, quando sabe e age com razão de causa, é maldoso. Estouvada é tipo ignorante nesse sentido? É aquele tipo meio atrapalhão, tipo os trapalhões. Consequente, sabe? É os trapalhões. Imagina os trapalhões antigamente. É o pessoal estourado. Mas quando você faz uma coisa de caso pensado, é maldade. Porque você não pode... você não pode alegar ignorância disso aí. Mas, Babu, não é a ignorância de não saber. É a ignorância de você não ter responsabilidade moral. Fala aí, Claudinho. Estouvado. Que ou aquele que age irrefletidamente ou faz as coisas sem ter muito cuidado. Isso é o que... Esse cabe, mas quando a gente faz as coisas sabendo que é errado, é maldade. É porque eu quero fazer. Imprudente, leviano... Tem consciência que é errado. Isso. Né? Se eu quiser roubar o Claudinho, eu sei que é errado. Tipo assim, mas eu vou lá e roubo. É maldade que eu tô fazendo com ele. Porque eu sei que é errado roubar ele. Eu penso que, assim, quem faz fraude à licitação, ainda mais nessa época que nós estamos vivendo, mesmo que não seja época de pandemia, o cara frauda a licitação para equipamento que vai salvar a vida, esse cara, ele é mau. Agora, o pessoal que sai para aglomerar é inconsequente. São pessoas que não têm empatia com o próximo, sabe que pode causar morte das outras pessoas. Eu não vou dizer que eles são maus, eles são inconsequentes. Mas calma aí, quando você faz festa clandestina numa época de pandemia, é maldade.
Eu penso Mundinho, que é qual é a inconsequente. opinião? Não, é maldade, para mim eu vejo como maldade, porque você está fazendo alguma coisa que vai prejudicar muitas pessoas e você faz de um caso pensado. E as pessoas vão, cara. E consequente, tipo, como que eu posso falar? Inconsequente seria como se fosse um ignorante, mas eles sabem que Eles vai, sabem né? o quanto que está morrendo, o quanto que está acontecendo no nosso Brasil, o quanto é difícil. Tipo Eu acho que assim, é uma mistura. pega o sistema de saúde que a gente tem, pega a precariedade de um monte de coisa, os caras fazem isso, eu vejo quase o mesmo na licitação, porque se essa pessoa tivesse no poder, ela ia roubar do mesmo jeito. Que nem o Mas, pessoal ô, fica. Babu, vem cá, eu concordo com você quando você fala que é um mal as pessoas não serem, digamos assim, terem atitudes consequentes para o bem comum. Mas até o Claudinho já fez, ele leu a minha cabeça, ele já leu antes, ele foi procurar no dicionário e ia falar, Claudinho, dá uma olhadinha, ele já sabia disso. Agora, a questão é, você é, na sua maioria, um cara inconsequente, gosta de balada e tal. Você acha que você não vai pegar a doença. E você vai para uma balada, você não vai para uma balada porque você é mau, porque você é irresponsável. Não, Jorginho, irresponsável, eu vou falar para você, quando você ainda não tem noção. Lembra quando a gente, no começo da pandemia, que a gente até compartilhou o vídeo, se a gente, os idosos querendo sair, um abrindo o portão de carro com a chave de fenda, querendo sair, o pessoal responsável. Isso é inconsequência, porque ele não caiu a ficha ainda do começo. No começo da pandemia, que a gente não sabia do que estava se tratando ainda, beleza. É inconsequente, pô, tô querendo sair. Mas agora, com todas as informações que nós temos, você fala assim, não, eu quero sair, tô pouco preso, eu quero botar a vida em risco. Você bota a sua, mas você tá levando para um monte de pessoa também. Aí já é pura maldade. É você pensar só no seu prazer, não pensar nos outros. Aí você não está confundindo um egoísmo imoral em relação, um egoísmo imoral social, do que a maldade de como o Cláudio falou, de quando você frauda uma licitação que é para um bem coletivo, mas em função de um crime, eu Mas, entendo isso. mas aí que tá. Se for alguma coisa imoral e você sabe que é, e você tá fazendo, é maldade. Bom, vamos lá, porque senão a gente não. A gente não vai sair daqui nunca. Bem, É o C, Jorge. 363. Os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Essa pergunta é meio capciosa. Olha só, os espíritos têm paixões que não pertencem à humanidade? Não. De outro modo, eles vô-las teriam comunicado. Babu, como é que está no teu livro aí? O livro sempre tem essa diferença, porque o meu e da Mandinha é o mesmo. Tá igual, E coloca quase igual, só muda um pouquinho a pergunta. Os espíritos possuem paixões que não pertencem à humanidade? Não, se as tivessem, teriam comunicado aos homens. Ou seja, os espíritos puros mesmo. A minha pergunta é: os espíritos têm paixões diferentes quando eles estão em outro mundo? Ou essa questão do egoísmo e do orgulho, com variações de acordo com o seu planeta, não são, no fundo, a mesma coisa? Porque, digamos assim, paixões diferentes à humanidade seria se um cara viesse de fora, de um outro planeta, e tivesse, digamos assim, uma outra coisa. Eu acho que nesse 363, a pergunta foi referida aos espíritos superiores, se eles têm algum tipo de paixões nos mundos onde vivem, nos mundos superiores. Aí os espíritos, não, se tivesse, teria comunicado, porque paixões é alguma coisa de apego ainda, né? É muito Mas daí não referente estaria assim, os espíritos superiores, não ia citar que é superior na pergunta? Porque o superior não tem paixão, ele Não tem. tem paixão, somos nós aqui que temos.
Mas aí o que aqui o livro dos espíritos que a gente tem que compreender, grandes porcentagem das perguntas, Kardec faz em relação aos espíritos superiores. Ele quer saber, ó, como que é esses espíritos superiores? Porque os espíritos, que nem nós, assim, já sabem como que já foi divertido, ó. É o mesmo, tem paixões, tem isso. Então ele quer comparar aquilo que a gente é com aquilo que a gente há de ser ainda um dia. Para buscar uma referência. Pode ser, Babu, porque agora que eu ligo um pouco mais aqui, isso me lembrou, na verdade, o seguinte, não sei se vocês lembram, sempre quando tem filme assim de alienígena, tal, os caras colocam que o alienígena é sempre mal. Os caras tinham viajado para Marte, né, um filme dos anos 2000. Aí eles trouxeram uma alienígena presa, né, e era uma mulher diferente, tal. E eles não sabiam do que ela se alimentava. E ela começou a atacar os tripulantes e beber o sangue deles. E lá, eles bebiam o sangue para se alimentar. Quando os caras começaram a discutir que esse alienígena era horrível, não sei o quê, um cara fala assim, mas espera aí, quando eu mato um boi para comer, é a mesma coisa para eles. Ele não vê a diferença. Então, eu vi isso aqui. As paixões podem ter outras manifestações na sua execução, mas a base, pelo que eu entendo, é a mesma. Por exemplo, lá em Marte, se o cara fosse alimentar, digamos, ele se alimenta da seiva de árvore. Beleza. Não vejo diferença nenhuma de nós nos alimentarmos da seiva das plantas, entendeu? Quer dizer, a ação dele é diferente da minha, mas o fundo é o mesmo. Claudinho, o que é que você acha, rapaz? Então, aqui eu acho que ele está falando no geral, os espíritos em geral. Se a gente, como encarnado na Terra, se a gente é diferente daqueles espíritos que estão desencarnados ou encarnados em outros planetas. É tudo a mesma coisa, o que ele está dizendo aqui. É assim. Um cara um cara que é egoísta aqui na Terra, se ele reencarnar num outro planeta, ele vai continuar sendo egoísta também lá. Então, ele não tem diferença, não é um planeta muito diferente do outro. Os espíritos são os mesmos que povoam aí o universo todo. Beleza, essa resposta é 10. Amanda é a próxima. Mandita, sou eu. Então, vamos lá. Não, mas 3, você tem que olhar o feijão lá, não? Olha lá, hein? 30 minutos daqui a pouquinho. Não tá. Daqui a pouco tem uma explosão, aí fica tudo escuro. Agora aí vai não olhar mais a panela. Vamos lá. 364. É o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Seguramente, é o mesmo. E isso em razão do grau que alcançou. Não tem o homem em si dois espíritos. Gente, mais uma vez a gente percebe como tem que estudar de maneira correta o livro dos Espíritos. Vocês perceberam que as respostas estão sempre consagrando a pergunta anterior, de uma outra maneira para confirmar as posteriores que virão. Quer dizer, Kardec pergunta uma coisa 4 ou 3 vezes para ter perguntas para poder substanciar a resposta, porque você pensa bem. Né? É como ele fala aqui, da inteligência, né? Parece resultar disso que um homem de bem, sim. Né? E o que ele fala assim, seguramente é o mesmo, porque não tem dois espíritos. O cara não é mal de um lado e bom do outro. Ou o espírito é bom ou o espírito é mal. Muito legal. Eu acho que essa questão aqui ele fez porque na época tinha essa ideia de que o homem era dotado de várias almas. Por isso que ele fez essa questão. A teoria das mônadas, por exemplo, do Leibniz, ele entendia que nós tínhamos várias mônadas e cada mônada é tipo uma inteligência que comandava o nosso corpo. Então, eu acredito que ele tenha feito essa pergunta por causa disso. Isso. 365. Porque ele quis frisar mesmo, né? Não tem o homem em si dois espíritos, Isso. Né? Fiz questão ele é bom e inteligente falar, né? por causa do desenvolvimento desse espírito. Não é que é partir do espírito, assim, né?
Por que alguns homens muito inteligentes, que evidenciam estar neles encarnados de espíritos superiores, são ao mesmo tempo cheios de vício? É que os espíritos encarnados nele não são puros o suficiente, e o homem cede à influência de outros espíritos ainda piores. O espírito progride numa marcha ascendente insensível, mas o progresso não se cumpre simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período das suas muitas existências, pode avançar em ciências, e em outro, na moralidade. É o que vai ocorrer com a gente. A gente vai chegar no patamar, até um certo ponto da ciência, que ali a gente não vai conseguir passar, então, até quando a gente ganhar moral. A gente vai precisar ganhar em moral para poder progredir depois novamente em inteligência. Eu acredito que isso aqui tem conexão com a pergunta anterior, porque dá a entender assim, uma pessoa extremamente inteligente, mas uma baixíssima moralidade. Então dá a impressão que realmente são duas entidades ali, né? Uma inteligência e outra moral. E na verdade são duas como eu diria, duas características que fazem parte do espírito, né? Inteligência e moralidade. E praticamente opostas, né? Porque ele fala, uma pessoa com extremas habilidades pode ser uma pessoa realmente muito viciosa, né? Quer dizer, elas têm que estar realmente muito devagar. E nós vemos muito isso, né? Pessoas com, em sua maioria, pessoas com muita cultura, muita inteligência, muita habilidade, e são pessoas realmente, como o Babu falou, pessoas realmente muito ruins no mundo. Pessoas que têm uma inteligência acima do normal de uso e de uma crueldade assim que você fica... Um exemplo disso, gente, é o próprio Hitler. Nós não podemos considerar o Hitler um espírito digamos assim, ignorante, de baixa categoria intelectual. O cara era muito inteligente. Só que a sua moralidade não estava ainda num grau onde ele pudesse ser compatível. Ou seja, os seus vícios, os seus digamos assim, eram tão fortes nele quanto a sua inteligência. Ela permitiu que ele utilizasse os seus vícios com suas habilidades. É que o Kardec fala, quando ele, é por isso que depois eu vou voltar de novo nessa questão aqui, porque como a gente é cheio de defeito ainda, se derem poder para nós, é muito mais fácil a gente se corromper, meter o pé pelas mãos, do que fazer qualquer coisa. Se der um poder extremamente alto para o Hitler, ele fez qualquer coisa. Aí por isso que eu volto no povo brasileiro. Aqui você vê, os caras têm umas artimanhas de tentar roubar senha de banco, de ficar ligando na sua casa para pegar dados, tá ligado? Se essas mesmas pessoas fossem dado poder para eles, até aquele cara que vai para balada no negócio, se der poder para essas pessoas, como elas são fracas em si ainda, elas vão cometer atrocidades. É próprio do espírito atrasado fazer essas coisas. Fala, Claudinho. E aí, não é que eu queira voltar em assuntos antigos, né? De jeito nenhum, mas aí vem aquele detalhe de como é que Deus permite pessoas assim. Voltamos à questão 01. Vamos para a revisão, né? Jorge, prometo para você, quando a gente terminar o estudo, nós vamos fazer 50 programas só da pergunta 001 para você. Lembra que... Porque, gente, porque quem perguntou isso não fui eu, Jorginho, aqui. Quem perguntou isso foi o Papa, que é amigo do Cláudio, o Papa Bento XVI. Você pensa bem, quando ele visitou, o Papa Bento XVI, quando ele visitou Dachau, na Polônia, em frente ao portão principal, ele perguntou assim, como Deus permitiu que isso acontecesse? Eu fiquei impressionado, porque o Papa... Qual que é a diferença do Papa de nós? Nenhuma! Ah, não. Babu, o Papa tem um nível de conhecimento intelectual muito maior que o nosso, meu irmão. Mas intelectual não quer dizer... A gente acabou de falar, intelectual não quer dizer moralidade, não quer dizer mais nada.
Sim. Se ele não tivesse como Papa, ele ia ser que nem nós nos é assim da vida. Se ele que é, você está falando que é um Papa, está fazendo essas perguntas, é a mesma coisa que nós. Ele não é só que ele é Papa, nossa, é o enviado de Deus. Nossa, minha mãe está ouvindo aqui, minha mãe vai matar eu, minha mãe é católica. Olha o herege do Papa lá. Mas não tem diferença do Papa conosco. Não é um enviado de Deus, assim, tipo, para tomar. O que eu quis dizer foi o seguinte, foi o que o nosso amigo Cláudio colocou bem. Para as pessoas comuns, dá a ideia que são dois espíritos no lugar só. O cara é muito inteligente e o cara é mau. Porque você pensa bem, como é que uma pergunta dessa repercute no meio de um grupo que tem nele a inteligência máxima? Esse 1,5 bilhão de pessoas que talvez não pensem tão bem, não filosofam, vão pensar, puxa, é verdade, como é que Deus permitiu o nazismo no mundo? Se Deus toma conta de tudo, você pensa bem. Claudinho, você que não é herege, nos ajude. Então, mas veja bem, o Papa, ele é líder da Igreja Católica. A Igreja Católica aceita a reencarnação? Não é. Isso já explica tudo. A gente não pode, eu não vejo o Papa como nenhuma sumidade. Ele não aceita, a doutrina católica não aceita a reencarnação, então eles não têm explicação. A pergunta do Papa reflete justamente a própria ignorância de quem é católico, evangélico, etc, etc. Entre eles os judeus também, que muitos não acreditam em reencarnação. Por isso. Como Deus pôde permitir isso? É porque ele não tem como fundamento da doutrina católica a reencarnação. Se tivesse, ele saberia a resposta. Né? Tá aí você tem aqueles casos que até o Vaticano já cobriu. Aí você tem os casos dos padres que fizeram pedofilia, tudo mais. E a gente fica chocado. Mas é um homem de Deus. É um homem que nem a gente, que foi fazer que está num cargo, que acha que pelo cargo ele pode fazer várias coisas e não vai ser atingido. Ele é humano que nem a gente, ele vai errar, ele está cheio dos defeitos dele. Aí o pessoal, nossa, mas como que isso aconteceu? A gente sabe por que aconteceu, porque defeito, somos defeituosos por enquanto, né? Defeituosos assim. Sim, estamos em fase de enfermidade moral, tem razão. Mas eu acho que o Claudinho matou a cobra, no bom sentido, claro, não no mau sentido de matar a cobra mesmo, e mostrou o cajado. Falou, só a reencarnação pode dar explicações mais plausíveis e muito mais consistentes do que se você não acreditar na reencarnação. Manda a bala aí, meu filho. Fechou a questão para o senhor? Fechou. Não, mas ainda tem a 01 que precisamos fazer 50 programas para poder explicar esse negócio. Mas gostei do seu programa. Que nem que assistem, fiquem até o final do livro, porque terão 50 chances a mais de poder, filosoficamente, fazer esse H para chamar mais membros. Já fez 1 ano que a gente começou, né? Sim. Tudo? Já. A gente vai ter que nem aquele telecurso 2000 que passa de madrugada, depois a revisão da aula de hoje. O que nós aprendemos hoje? Tem razão. Quem que é o Jorge? Meia. Quem que é? É você, Babu. Não sou eu, não. Não, eu. Agora é o Claudinho. Não, você leu a 365, agora sou eu, 366. Que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem seriam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados, tendo cada qual uma aptidão especial? Refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. O espírito deve ter todas as aptidões. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. Se o homem fosse uma amálgama de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte todos esses espíritos seriam como um bando de pássaros escapos da gaiola. O homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades.
quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Isso é ainda tomar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus, eles criam em tantos deuses quantos os fenômenos do universo. Mas, mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. É o que a gente falou aí, né? E a gente começa. O Claudinho já deu um spoiler da resposta. Sim, aqui inclusive ele tá né, tirando uma com a nossa cara, né? É curioso ver como multiplica as dificuldades. O negócio é tão simples que a gente gosta de complicar. E, na verdade, gente, olha, voltando àquela questão do estalvado e do malicioso, no fundo a gente gosta de livrar a nossa cara, né? Não foi eu que fiz o mal, é algo de mal que tem em mim que ganha força, entendeu? Você... Carta 50 de Sêneca hoje. Que a gente acha que é sempre alguma coisa externa que causa os nossos defeitos, é tudo interno. Então, a gente até gostaria que assim fosse, né? Não fui eu, mas foi algo em mim que eu não controlo que fez, entendeu? Mas aí é que tá, não tem... Foi um espírito obsessor. Né? Por isso que inventaram a figura do diabo, né? Porque tem que ter alguém para jogar culpa. Eu fico assistindo a novela da Record lá, sempre quando tem alguma coisa, é o diabo. Não é a pessoa que é ruim. A culpa é o diabo. Eu acho demais isso, viu? Aí, Claudinho, continua lendo aí que tem um adendo do Kardec aí, meu filho. O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria, enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Hoje compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que modificações de uma matéria elementar única. As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado, e não de muitas almas, como os diferentes sons do órgão são produtos de uma mesma espécie de ar, e não de tantas espécies de ar quantas forem os sons. Desse sistema resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade, e consequentemente sem responsabilidade. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos provam sua personalidade e sua identidade. Isso seria aquele caso, né? Você não, o espírito não conquista, uma vez conquistada a virtude, isso a gente não perde. Se fosse desse jeito aqui, a gente ia perder conforme o tempo. Olha, é aí que a nossa doutrina ela ganha uma estrutura que mesmo nós espíritas ainda não agregamos na gente. Nós falamos muito, porque por não termos muita identidade, falamos da gente como identidade corporal, né? Falamos do espírito como alma, mas, na verdade, nós não temos nenhuma noção do que é o espírito realmente. O meu espírito, né? Porque nós não conseguimos ainda nem imaginar o que é ter anteriormente várias existências e ser uma vida só. Você pensa bem. Nossa, quando eu fico pensando nisso, eu paro porque isso enlouquece. Você pensa bem. Deixa eu dar uma travada, a gente está caminhando, dá uma parada. Você pensa bem. Caramba, se eu tivesse encarnado, por exemplo, olha a diferença maluca que eu fico pensando. Eu sou o Jorge que aparento hoje aqui, mas se eu estivesse reencarnado como um negro ou como um indígena, talvez eu não fosse o Jorge que eu seja hoje. Quer dizer, as circunstâncias mexeriam na minha forma de pensar, sim ou não?
Entendeu? Quer dizer, até que ponto aquela coisa sociológica dos anos 60 é a circunstância que faz voltou no assunto. né? Fica meio complicado, cara. Mas é o que o Cláudio fala. O espírito é que se adapta às circunstâncias e nesse meio vai criando a sua própria personalidade de acordo com aquilo que tem. Eu acho isso... Se não fosse o espírito, nego, nós estaríamos sem nenhuma resposta. Nem com o espírito, a gente ainda tropeça. É aquilo que nós já falamos, é a força de vontade do espírito. Se você nascesse na África, em outras condições ambientais, o Jorginho, o espírito do Jorginho, ele tem algumas qualidades morais, queria tentar seguir lá. Mas se pelo, tipo assim, aquele tapinha nas costas, o meu amigo, porque a gente se deixa levar, a gente freia a nossa vontade para fazer a vontade dos outros. Aí a gente não pode culpar os outros. É a gente que decidiu abaixar a guarda e seguir isso aí. Você podia nascer lá na África e ser quase, tipo assim, essa assumidade que o senhor é aqui em Jacareí. Poxa, Babu, agora, ó, vocês dois estão percebendo em mim, o decano aí, nossa, gostei. A justiça divina chegou a você, ela tarda, mas não falha. É que nem a lei dos homens. Você ia estar lá combatendo o safari, que ia matar os leões, os bichos lá. Você ia estar do mesmo jeito, Jorginho. Com certeza. Eu ia ser maluco do mesmo jeito. Que já é do meu espírito. Do meu espírito, do meu, não. Já é seu, né? Do espírito. O meu é o Jorge. Se você reencarnasse na África, em qualquer lugar do mundo, a gente achava, só fazendo 3 perguntas. Você é vegano? Toma leite? E acredita em OVNI? Jorginho, é um Jorginho. 3 perguntas, a gente já conheço o cara. Vamos lá, gente. Ó, influência do organismo, hein? 367. O espírito, unido-se ao corpo, se identifica com a matéria. A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unido-se ao corpo, o espírito conserva os atributos de sua natureza espiritual. Aí que é a grande sutileza daquele que... Hoje eu estava inspirado, Mandinha, que eu mandei as coisas no grupo lá, totalmente inspirado. Sinceramente. A Mandinha deu lá pro feijão, hein? O item... aqui com uma explosão igual eu vi lá mas tá no fogo. Daqui a pouco caiu o prédio. Já ferveu e transbordou, tudo tá vazando gás lá. Podem falar. Tá. Aí o que acontece? É aquele item, o capítulo 14, item 9. O espírito condensa tanto o perispírito, acostumado com as coisas materiais, que ele acha que depois da morte ainda o espírito está tão adensado ali que é praticamente um corpo material para ele ainda, o perispírito. Então, por isso, esse apego se identifica com a matéria mesmo, fora do corpo material, o perispírito está tão condensado, está tão acostumado com a matéria que ele está achando que é a matéria em si ainda, né? Babu, então você está dizendo o seguinte, que a tua resposta é essa. Na verdade, não é o espírito que se identifica com a matéria, é a matéria que se torna uma expressão tão forte do próprio espírito. Não entendi a pergunta, calma aí, volta aí que eu estou tentando... Não, para mim foi o que você falou, ou seja, não é o espírito unindo-se à matéria que ele fica identificado com ela, mas ao unir-se à matéria, ele faz que a matéria o identifique externamente, ou seja, ele fica tão ligado a ela que ele faz da sua manifestação a sua identidade. Não é isso que você falou? Sim, porque o espírito não é tão evoluído, então ele vai acreditar naquilo que é mais palpável para ele ainda, e vai conservar isso aí depois da morte do corpo ainda, que ele vai achar que o perispírito está tão condensado que aquilo é realidade para ele. As coisas materiais são reais para ele. Fala, Claudinho, o que o senhor
tem em mente aí? É isso aí que vocês falaram. O perispírito é um reflexo da condição Moral do espírito. Então, um espírito muito elevado, ele vai ter um perispírito mais etéreo. O espírito muito atrasado, o perispírito dele vai refletir esse atraso. Então, ele vai estar mais próximo da matéria por ser muito atrasado. Então, ele vai ficar vagando pelas ruas, né? Como num capítulo lá dos mensageiros, que o André Luiz mais o Vicente, eles chegam num posto de socorro aqui no Rio de Janeiro, e eles andam na rua e eles veem os espíritos tudo agarrado aos transeuntes na rua, no ônibus, ninguém percebe, mas os espíritos tudo ali, agindo como se estivesse vivo. Porque eles estão tão materializados ainda, que para eles viver ali ainda no mundo material perto dos encarnados, esse é o habitat deles, vamos dizer assim. Ainda é a sua realidade. Agora, o que eu entendi aqui, Mandinha, foi isso. O espírito reflete, através da sua manifestação, aquilo que ele é. Como se fosse um vestuário, né? Tem, digamos assim, uma pessoa pobre, digamos assim, que tem um certo requinte na sua vestimenta, ele mesmo usando uma roupa mais simples, ela vai estar uma roupa mais elaborada, mais chique e tal, entendeu? Quer dizer, de qualquer maneira, essa influência vai fazer que, na sua manifestação, o seu reflexo ele se apresente. Porque, sinceramente, eu já vi gente assim, eu sei que vocês são novos, né? O mais antigo aqui é o nosso Claudinho. O Claudinho vai lembrar, como eu, com certeza, da loja Ducal. Você lembra, né, Claudinho? Loja Ducal. Aonde os provincianos, que agora eu já percebi que é os suburbanos da época, os provincianos de Balzac, compravam o terno. Porque você não ia poder comprar terno de um alfaiate, você não tinha dinheiro para isso. Mas a Ducal, tipo Torra-Torra, entendeu? Lojão do Brás, que é onde eu compro minha roupa. Quer dizer, mesmo um terno mais simples, você consegue vestir aquilo que o seu orgulho consegue fazer. O Jorginho vai começar. Isso que eu gosto de filme antigo, Jorginho. Eu gosto de filme bem das épocas de 50, 60, a felicidade não se compra, tudo. Daqui a pouco ele vai lembrar daquele filme, não sei se vocês vão lembrar. Não é da minha época. Não é da minha época, mas eu conheço. Clarence, o Leão Vesgo. Vocês lembram desse filme? Nunca ouvi falar. Clarence, o Leão Vesgo, assistam. É a animação, era a sessão da tarde antigamente, da época de vocês aí. Agora é quem? Eu, né? Normalmente é quem pergunta. Pegou no tapa agora. Normalmente quem pergunta é que... É sempre assim, né? Então vamos lá, 368. O espírito exerce com toda liberdade suas faculdades depois da sua união com o corpo? O exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Mandinha, isso aqui é para você, hein? O espírito é livre ou ele tem liberdade? Oi? Pergunta de novo. Se o espírito é livre? O espírito ele é livre ou ele tem liberdade? Eu acho que ele tem... Ixi. Pergunta para ele, encarnado ou desencarnado? Eu penso que encarnado ele não é livre, né? Não, encarnado. Ele é livre, mas ele está, digamos assim, constrangido pela liberdade do que ele é da matéria, porque o livre-arbítrio, como diz aqui, é isso que a gente também procura entender. Fala assim, o espírito pode fazer o que ele quiser. Não. É a mesma coisa que a gente pode fazer aqui, ó. Na sociedade, eu tenho a minha liberdade e sou livre de agir de acordo
no meu conteúdo. Mas se eu exacerbar, tem as leis que me contêm e me educam. Quer dizer, nós vivemos em liberdade, mas essa liberdade não é ser livre no pleno. Não, mas aqui, Jorginho, fala da faculdade ou dom dos espíritos, que nem a Mandinha, uma bela musical lá. Como chama? Não é musical, é musicistas, né? Quem toca instrumento? Musicista. Isso aí, ó. Aí. Então é essa liberdade. A Mandinha vai tocar, que nem no plano espiritual ela tocava lindamente seu violino. Não, aqui ela vai ser constrangida, que é a faculdade dela, não, por causa do corpo ali, não desenvolver, se ela não conseguir desenvolver órgãos assim, ela não vai conseguir tocar tão bem como tocava no plano espiritual. Sim, mas ela, no sentido, sempre é livre para buscar agora, mas ela está contida na sua liberdade de acordo com as condições que o meio, o corpo ou a sociedade lhe coloca. Você pensa bem. Não, mas aqui, Jorge, fala do dom dos espíritos. Não. A faculdade do espírito. Aí você está falando de uma coisa de ação. Ação é uma coisa, é como a sociedade se comporta. Aqui ele está falando dos dons, da faculdade própria do espírito. Sim, mas aí é que está. O espírito exerce com toda a liberdade as suas faculdades, os seus atributos? Não. Por exemplo, a Amandinha, ela podia nascer no corpo feminino lá no Afeganistão. Ela não seria livre como ela é como mulher aqui no Brasil. Quer dizer... Não, mas não é esse tipo de liberdade. É as qualidades inatas do espírito. Inata não, que foi adquirida pelo espírito. Se ela nascesse aqui, hoje ela pode andar de mini saia, uma coisa. Lá no Afeganistão ela não podia, mas isso não é qualidade do espírito. Isso não é faculdade do espírito. Não, mas a faculdade que ela tem é a sua condição de ser livre, mas o meio vai, igual o corpo, vai lhe dar esse tom. É ela que vai ter que exigir essa liberdade de poder se exercer ou não. Porque o meio, de qualquer maneira, nos exerce, e o meio fora também o organismo. Você pensa bem, aquele Stephen Hawking que eu estava falando, né? Aquele físico, ele suplantou as suas dificuldades físicas pelo esforço do espírito que ele era. A faculdade do espírito. Então, a pessoa talvez não tivesse essa qualidade, mesmo tendo um bom conhecimento de física. Mas aí que tá, porque é faculdade do espírito ali. Sim. Não é uma... A gente não pode colocar a Amandinha que anda de mini saia no Afeganistão não pode andar porque não tem liberdade. Isso aí é outra coisa, isso aí é leis do país, não é faculdade do espírito. Claudinho, a sua espada de Damocles aí. Então, aqui eu entendo a mesma coisa que o Babu está falando. Aqui ele não está falando referente ao meio exterior na qual a pessoa está vivendo. Ele está falando, por exemplo, a inteligência. Ele exerce a inteligência lá no plano espiritual da mesma forma que no material? Não, porque o corpo físico, o cérebro, ele bloqueia a inteligência. Então é isso que ele está falando aqui. Então essa liberdade que ele está falando aqui é a liberdade das características que o espírito tem. Ele não tem mais a mesma expansibilidade de habilidades que ele tem no mundo espiritual. Aqui ele está bloqueado pela matéria, pelo corpo físico. Por isso que fala isso, né? Elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Sim. Isso. A Amandinha poderia ser aqui no Brasil uma ótima cientista, e mesmo lá no Afeganistão, Caboclo e tudo mais, ela ser uma ótima cientista, por causa da inteligência dela. Gente, beleza, mas para mim ainda tem um detalhe. A sua carinha que... não me convenceu, Jorginho. Não é, porque aqui já falamos o seguinte, é o organismo que detém a sua condição de exercer esse controle. Quanto melhor o corpo, mais livre você é para exercer a sua liberdade. Se você nasce num corpo cada vez mais grosseiro, a sua liberdade está condicionada ao organismo. Então, mas é a liberdade que está falando aqui, é a liberdade das faculdades inerentes ao espírito. Sim, Claudinho, mas ele não pode exercer se o corpo não lhe permite isso.
Isso que Mas nós aí é falamos. outra Se o coisa. cara é muito inteligente, ele nasce com problemas no cérebro, aí ele não vai conseguir exercer. Isso é uma coisa. Agora, o fato de ele viver numa sociedade mais liberal ou repressores, não é isso que ele está colocando aqui. Não, mas é semelhante à situação do meio aonde ele está encarnado. Você pensa bem, se o espírito não pode exercer as faculdades que ele tem pelo meio aonde ele está, ele é livre pelas suas faculdades, mas a sua liberdade, ela está sempre, como diz aqui, ó, elas são enfraquecidas pela grosseria da matéria. Então, mas aqui ele não está falando o meio social que a pessoa vive. Ele está falando as faculdades do espírito, se elas são bloqueadas ou não pelo corpo físico. É isso que ele está colocando aqui. Sim, isso sim. Isso sim. Ele é livre na O senhor faculdade. tá falando do negócio do meio social que a pessoa vive, se pode usar ministério, pode, isso não tem nada a ver com a faculdade do espírito. Mas aí é que está, Claudinho, essa questão de você exercer essa liberdade, tanto pode ser pela grosseria do corpo, que te impede, mas também no meio onde você está inserido. Porque você pode nascer com um corpo legal, tranquilo, mas o meio onde você está também vai restringir Não, mas o seu... aí é uma outra questão. A questão em si, Sim. nós não estamos negando isso que você está falando em relação ao meio social. A questão em si que nós estamos discutindo não tem nada a ver com o meio social, é simplesmente as faculdades do espírito, se elas são bloqueadas ou não pelo corpo físico. Essa Aí, não é Aí, se vão falar que a Mandia é uma ótima cientista lá no Nepal, mas no Nepal não pode, a mulher não pode ser cientista. Aí ela poderia fugir ou sair do Nepal, ir para os Estados Unidos e lá exercer toda a sua qualidade. Aí é outra coisa, Jorge. Aí é o espírito do Lei Marie que está obsidiando o senhor e o senhor está inventando uma resposta que não está no livro do senhor. Isso. Senhor decano, senhor Marco Aurélio. Aí é outra coisa, o meio social. Aí, assim, o meio social não deixa a Mandinha, que é uma brilhante cientista, no Nepal ser cientista. Então ela vai sair de lá e vai exercer a sua... gente, olha, eu acabei de ler aqui a B. Mas é A, não é? Tem razão, é A. Eu acabei de ler a B. É eu, né? Só para ir junto com você, Amandia. É você. É eu. Assim, o corpo material seria um obstáculo à livre manifestação da faculdade do espírito, como o vidro opaco se opõe à livre emissão da luz? Sim, é como um vidro muito opaco. Aí o adendo de Kardec. Pode-se ainda comparar a ação da matéria grosseira do corpo sobre o espírito à de uma água lamacenta. Caraca, me enrolei. Que tira a liberdade do movimento dos corpos mergulhados nela. Ou seja, você mergulha naquela lama, você não consegue ter o mesmo movimento. Aí, beleza. Agora entendi. Realmente, a matéria, ela é o... Por que você acha? Então, que nem você falou aí quem que falou foi o Claudinho. Claudinho falou lá do Missionário da Luz, Missionário da Luz, o pessoal pegava o busão, tava todo mundo misturadão lá, todo mundo junto, pegando o busão. Não, os mensageiros. Então aí você pega o espírito de Quirate de Jesus, porque o espírito dele é bem moldado, é quase imaterial, vamos dizer assim, reencarna na Terra. Ele tem um corpo material, é mais elaborado. As ligações do corpo de Jesus com a matéria eram necessárias só. Então Jesus, imagina o que Jesus via quando ele andava, o tanto de espírito que ele via. Por isso, ele, mesmo na matéria, ele vivia em mais contato com o mundo espiritual do que a matéria. Sei lá, eu nem chego tão longe, Babu. Eu fico imaginando o nosso próprio Chico Xavier, né? Que mesmo... né? É que eu sou assim com o pessoal. Eu não sei se é verdade isso, mas conta aquelas histórias que ele não sentava no ônibus, ficava em pé, porque ele via os espíritos sentados e ele achava que eram pessoas que estavam ali, né? Aí, quando ele percebeu a diferença, ele pedia licença para o cara levantar para ele poder sentar. Não foi Divaldo? Isso aí não está no filme do Divaldo? Não é do Divaldo? Que ele pega o busão, aí a menina tá dando boi para ele lá, tá chavecando ele.
Aí ele senta aí, você não vou sentar, não, tem gente aí do seu lado. Aí quem tá do meu lado aí fica com vergonha e sai do ônibus. Eu acho que é do Divaldo. Mas eu dei referência de Jesus, ô Jorginho, que eu tô que nem o senador, sou amigão dos homens lá em cima. Que nem a resposta do senador lá no grupo lá. Eu fiquei assim, amigão dos homens lá em cima. Aí eu dei graças a Deus de ser amigão dele. Porque quem é os homens lá em cima, você tem que ser conhecido pelo menos do cara, entendeu? Se alguém perguntar, você conhece o Jorge, Claudinho? Aí ele vai dizer, conheço. Opa, convivi com ele na Terra. Quer dizer, você já tem uma referência a quem você telefonar, caso você precise de alguma assessoria, entendeu? Isso aí, ô senador, pode indicar, ele vai querer ele vai ficar barrado no céu, você não vai conhecer o senador. Chama aí pra mim que ele bota eu pra dentro aí, ó. É eu, né? É normalmente quem pergunta. 369. Nós estamos perguntando. Gente, nós somos um grupinho de espírito perturbado mesmo. Jesus amado. 369. Ainda bem que Jesus ama, viu? O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação está subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos respectivos órgãos, como a excelência de um trabalho, a excelência da ferramenta. Perfeito, que nem nós estávamos falando da Mandinha. A Mandinha pode ser uma ótima tocadora de violino. Se der um violino de primeira mão para ela, ela vai tocar perfeitamente. Se der um vagabundo que você compra por R$10 na Feira do Rolo, não queira muito da Mandinha. Mas mesmo assim, ela vai tocar e vai fazer o instrumento fazer o melhor que ele pode. Claro que quando ela consegue um instrumento melhor, ela vai arrebentar. Né? Porque eu já vi gente tocando violão, gente que toca bem violão, naqueles violãozinho que a gente ganhava, lembra? De plástico, né? O cara toca alguma coisa, claro que não é. Aí o cara fala, pô, esse cara toca qualquer coisa, o cara realmente é músico mesmo, né? E nossa, no Belém. Belém. Gostei desse. Grava isso aí, faz um. Vamos lá, gente, 370. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento dos órgãos cerebrais e o desenvolvimento das faculdades morais e intelectuais? Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas as faculdades que conduzem ao desenvolvimento dos órgãos. Aí ele faz a pergunta, por causa do o cérebro que influi no espírito... Ou é o espírito que influencia no... Isso, aí ele fala assim, não, sempre é o espírito que influencia. Se ele tem um órgão bom, um cérebro bom, ele vai conseguir fazer as coisas andar, mas se o cérebro não for tão desenvolvido assim, ele não é burro porque o cérebro está fazendo o espírito ser burro. O instrumento que está sendo... É isso aí. Isso eu acho muito bom. Eu falei no jargão popular total, é burro, né? Eu falei aquele jargão popular, assim, para todo mundo da posteridade internet, que nem o nosso Jorginho fala, entenda. Babu, você foi, olha, você foi, como sempre, didático. Ô, Mandinha, pela expressão do Cláudio, eu acho que você fica pensando, Jesus... Quando eu reencarnei, eu li que eu ia conhecer esse pessoal, porque você percebe que o nosso jesuíta fica pensando, Jesus, eu vou levar essas almas ao encontro do Senhor. Tá difícil. Vocês não têm salvação. O cara queria converter Sêneca hoje ao cristianismo. Sim, não, eu vi. Nossa, o cara, olha, ele botou... você pensa bem... Então, se Chico Xavier, que dizem, foi Kardec, Sêneca reencarnou quem? Edgar Armand, não foi isso que eu disse?
Isso, praticamente faz isso. Amandinha, vamos fechar com chave de ouro. Eu, né? Então vamos Isso. lá, 370A. Assim sendo, a diversidade das aptidões do homem provém unicamente do estado do espírito? Unicamente não é toda a exatidão do fato. As qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos avançado, são um princípio, mas é preciso ter em conta a influência da matéria que entrava, mais ou menos o exercício dessas faculdades. É o que nós falamos. O espírito tem uma faculdade, mas conforme o instrumento, ele não consegue fazer uma música tão... Ô, Babu, vou deixar para você ler o adendo aqui, ó. Né? A gente quer ouvir a voz dele, né, o Jorginho? Acabou. Olha, realmente, às vezes eu fico até na dúvida quem consegue transmitir a sua melhor emoção, como dizia o Monte Oliva do Divaldo, né? Com a emoção que me é própria. Vamos lá, a Amandinha tá correndo aqui no negócio aqui, ó. Era a história do Chico com a emoção. Aí o Monte Oliva usava, parafraseando o Divaldo Franco, com a emoção que me é própria. Eu tenho lembrado do Monte Oliva, cara. Saudade muito dele, rapaz do céu. Você não tá com nenhuma pendência com ele, não, né? Você não tá devendo livro, dinheiro. Porque, Amandinha, se o senador desencarnar hoje, ele vai vir atrás de você por causa do livro. Nossa, tem que levar esse livro no nosso próximo encontro. Você, por favor, senador, me ajuda a lembrar. Inclusive o café também, porque ele não usou até hoje o coador, porque ele não tem um café que você tinha que levar. Vamos embora. Sem garrafa térmica. O espírito, ao encarnar, traz certas predisposições. Admitindo-se para cada uma um órgão correspondente no cérebro. O desenvolvimento desses órgãos terá um efeito e não uma causa. Se a faculdade tivessem seu princípio nos órgãos, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem responsabilidade por seus atos. Seria preciso admitir que os maiores gênios, os sábios, os poetas, artistas, são gênios apenas porque o acaso lhe deu órgãos especiais, e que sem esses órgãos não seriam gênios. Assim, o maior imbecil poderia ser um Newton, um Virgílio, que é o poeta latino, autor das Enéidas. Ou Rafael, pintor ou escultor, que tem uns adendos aqui no meu. Se tivesse possuído certos órgãos. Essa suposição é mais absurda ainda quanto aplicada às qualidades morais. Assim, conforme esse sistema, um São Vicente de Paulo, dotado por natureza desse ou daquele órgão, poderia ter sido um criminoso, e faltaria ao maior criminoso apenas um órgão para ser um São Vicente de Paulo. Admitir, ao contrário, que os órgãos especiais, se é que existem, são uma consequência que se desenvolve pelo exercício da faculdade, assim como os músculos, pelo movimento, e não terei nada de irracional. Façamos uma comparação simples, mas verdadeira. Por meio de certos sinais fisionômicos, reconheceis o homem dado à bebida. Amandinha! São esses sinais que tornam ébrio, ou é a embriaguez que faz surgir esses sinais. Pode-se dizer que os órgãos recebem a marca da faculdade. Isso veio trazer aquilo que Jorginho trouxe do cérebro de Einstein, que tinha aquelas... meu pai do céu, quase caiu o livro. Aquelas rugosidades. Por quê? O espírito de Einstein imprimiu essa melhoria no cérebro para poder fazer o que fez. Fazer as obras, Isso. Se não, eu poderia, se fosse só um órgão, eu poderia ser alguém muito importante. Mas, Babu, você, para nós, é uma pessoa muito importante. Tenha certeza disso. É verdade. Jorginho, é verdade. Olha, eu tenho certeza que o Claudinho vai me secundar, né?
tenha no seu cérebro várias rugosidades ou uma, você para nós é uma pessoa importante, certo, Cláudio? Claudinho, como que chama aquele pessoal? Claudinho tá que nem o Eu Fogado. só digo uma coisa, é verdade. Fez assim. Ô, Claudinho, como que chama? Nos Estados Unidos é permitido, aqui no Brasil é por debaixo dos panos, aquele pessoal que é influente lá, que vai vender as coisas no governo lá, aqui nos Estados Unidos é... Hã? Lobby. Lobista. O Jorginho é lobista nosso. Se a gente se der bem no céu, no plano espiritual, ele vai ali, ó, tá vendo? Eu fiquei lá, ó, fazendo merchan de você lá. São amigos deles, pode perguntar deles por mim. Fala que eu tô aqui na porta. Aí o cara liga lá, Babu, você conhece um cara meio doido, careca, chegando aqui de óculos, chamado Jorge? Que Jorge? Não te conhece não, cara. Jorginho vai chegar lá no portão, lá São Pedro vai estar lá, o Jorginho vai mostrar o crachá dele. Sabe com quem você está falando? Vocês já viram as minhas encarnações? Deixa eu ver aqui. Terminamos, então? Terminamos para o senhor fazer compra. Em vez de fazer a compra do mês, fica fazendo compra picado aí.